Bom dia, paz do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, por todos que nos cercam. Em nome de Jesus, amém. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vai na nossa frente, como um escudo de fogo, com teus serafins, com os teus querubins, com os teus orfanis. Em nome de Jesus, que o Senhor guarda as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas casas, os nossos ministérios, que o Senhor guarda o Brasil, Israel e as nações, que o Senhor abençoe o Brasil, Israel e as nações em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor guarda as escolas, em nome de Jesus Cristo, guarda as creches e os orfanatos, em nome de Jesus. Cobre as nossas casas e as nossas famílias com teu sangue, em nome de Jesus. Cerca nossas casas, em nome de Jesus, com a tua poderosa presença, em nome de Jesus. Que a presença do Senhor esteja dentro das nossas casas, em nome de Jesus, nos guardando e nos livrando de todo mal, de toda seta, de todo dardo, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos ler no livro de João, capítulo 6, versos 38 ao 51. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz, ele desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o pão que desceu do céu. Hoje o Senhor mostrou uma visão no espiritual. E através dessa visão eu estava conversando com Jesus e Jesus disse para mim ler no livro de João, capítulo 6, do versos 38 aos 51. Depois vocês lêem em casa, por causa dessa visão. O Senhor mostrou no espiritual, ao redor do trono do Pai, por detrás dos serafins, dos querubins e dos orfanins, ele mostrou uma linhagem de anjos diferente. Ele diz que esses anjos, eles não aparecem. Esses anjos
nós vamos saber deles profundamente quando nós estivermos com o Pai. Jesus desceu e Jesus nos revelou o Pai. Só que tem muitas coisas que Jesus vai nos revelar quando nós estivermos lá com Ele. Então, Jesus, o Pai e o Espírito Santo vai nos revelar. Mas hoje, o Pai pediu para falar sobre o que tem por detrás dos serafins, dos querubins e dos orfanins. E por detrás dos querubins e dos orfanins, o Senhor mostrou uma linhagem de anjos. E esses anjos, eles cuidam da glória, da honra e da majestade do Pai. Eles são preparados, instruídos para aquilo. O Deus, quando fez esses anjos, Ele fez eles assim, para aquilo. Então, eles cuidam de toda a roupagem do Pai, do Filho e do Espírito. Esses anjos, eles entram sem cerimônia na recâmara do Pai, na presença do Pai, na recâmara. Eles entram para organizar o que o Pai quer que seja organizado. Não que o Pai não saiba organizar, mas Ele criou esses anjos para que esses anjos tomem conta da majestade, da santidade e da honra do Pai, da vestimenta do Pai, do Filho e do Espírito. Por que Deus está pedindo para falar isso? Que é algo do íntimo dele, porque Deus está revelando pedacinhos dos céus. Isso que ele pediu para mim falar. E ele pediu para ler aqui no livro de João, porque ele está falando que os céus, para muita gente que não acredita, é real. Talvez muitas pessoas vão falar, todo mundo sabe que o céu é real, mas tem muitas pessoas que não sabem, não acreditam que o céu é real, não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus, não acreditam no Espírito Santo. E tem muitos que acreditam em Deus, acreditam no Espírito Santo e em Jesus Cristo, mas estão fazendo muitas coisas erradas. Então Deus pediu para falar sobre isso e revelar um pouco do que está acontecendo e que acontece todos os dias ao redor do trono, por trás dos serafins, querubins e orfanins. Então o Senhor está falando sobre isso porque é da vontade do coração do Pai que isso seja revelado para a terra. Então o Senhor pediu para falar sobre isso, pediu para falar que Jesus Cristo vai voltar. Mas mesmo que acontecer todos os sinais na terra e Jesus não voltar, é porque ainda tem algum dos que ele deu para Jesus que está perdido. E Deus diz que todos que ele deu para Jesus é para subir. E quem viu Deus? Ninguém viu Deus. Mas Jesus veio para a terra como filho do homem, mas veio representando Deus, representando o Pai, mesmo sendo filho. Então, quem viu Jesus Cristo, viu Deus. Quem conhece Jesus, conhece Deus. Nós não vimos a face do Pai, mas se nós conhecemos Jesus, nós conhecemos Deus. O grau e a profundidade do conhecimento e os níveis que nós conhecemos Jesus, nós conhecemos o Pai. E todos que Deus deu para o Filho, Jesus vai querer, todos eles, porque vão estar com Cristo no reino, porque Jesus é o reino e veio para nós. E nós temos o reino dentro de nós, temos que procurar o reino dentro de nós, não fora de nós. Então, logo nós temos que conhecer a palavra que é a Bíblia, para que nós conheçamos Jesus Cristo. A Bíblia tem resposta para tudo que nós precisamos.
e nós não podemos sair dela. Então Deus está falando que Jesus vai voltar e só Ele sabe o dia e a hora. E porque Ele sabe o dia e a hora, só Ele sabe, porque exatamente nenhum dos que Ele deu para Jesus vai ficar na terra. Vai todos subir, porque Ele deu para Jesus. Todos que Deus deu para Jesus, primeiro passou pela mão de Deus, para depois ir para Jesus. E Jesus Cristo cuidou desse povo aqui na terra. Os nossos pais, de antigamente, da nossa linhagem, porque nós somos da linhagem de Abraão, de Jacó, Moisés, de Davi. Tudo faz parte da nossa linhagem. E nós vamos encontrá-los no reino, porque eles estavam aqui na terra e o reino estava sobre eles. E eles subiram e eles achavam o reino dentro deles. Jesus veio e Jesus é o reino e Jesus trouxe o reino para nós. E o reino habita dentro de nós e nós procuramos o reino dentro de nós e nós encontramos o reino dentro de nós. Os níveis do reino, a sensibilidade do reino, o acesso ao reino está dentro de nós. E uma intimidade profunda para que isso aconteça profundamente. Leia a Bíblia. Entre em oração. Medita na palavra. Faça jejuns. Se você é uma pessoa que não pode jejuar, conversa com o Senhor. Talvez toma remédio. Talvez tem problema com jejum. Talvez precisa de ir no médico. Então você conversa com Deus. Que Deus vai te orientar, Jesus vai te orientar como você deve jejuar. Quando eu falo que Jesus vai te orientar é porque é verdade. Jesus orienta, Jesus fala com a gente. O Espírito Santo fala com a gente, Deus também fala. E Ele nos orienta. Como é que você vai conseguir ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo, de Jesus e conseguir entender que são eles? Eles vão falar com você. Quando você estiver fazendo algo, quando você estiver lendo a palavra, você pode estar lavando louça, você pode estar limpando a sua casa, você pode estar no seu trabalho, você pode estar onde você estiver. Deus tem a capacidade de falar com você. Agora, você tem a capacidade de ouvir Deus falar com você. Porque se você não está conseguindo ouvir Deus falar, não está conseguindo entender, discernir que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo, então precisa de mais intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito. E você vai conseguir lendo a Bíblia. A Bíblia, ela muda a nossa mente. A Bíblia, ela tem um poder muito grande. Porque a Bíblia foi escrita pelo dedo de Deus. O Espírito Santo, ele instruiu todas as pessoas que escreveu a Bíblia. Então, você lê a Bíblia, ela vai começar a mudar a sua mentalidade. Talvez você não consiga perceber nos primeiros dias, nem nas primeiras semanas, nem nos primeiros meses, mas não para. Continua lendo a palavra. Leia a Bíblia. Que você vai conseguir ter clareza nos seus sonhos. Você vai conseguir ver o que vai acontecer com você no outro dia. Você chega a esse ponto. E muito mais se você continuar. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela não deixa você cair. Jesus Cristo é a Bíblia. Jesus Cristo veio e Jesus veio como o Verbo. E Jesus é a palavra de Deus, como homem aqui na terra quando ele veio. E ele pregou a palavra de Deus. Porque ele é a palavra de Deus, porque Jesus veio para nos libertar, para nos salvar, para tirar os pesos das nossas costas. Jesus veio para quebrar todo jugo, toda perseguição. Jesus veio para tirar
Tudo que desagradava ao Pai em nós, Ele veio para tirar. E Jesus Cristo, Deus e o Pai está em tudo, na natureza. Ele está na água que você está tomando. Ele está na sua alimentação. E agradeça a Deus por tudo que Ele faz por você. Nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós. Porque Deus é o nosso Pai. Igual a Ele nós não vamos achar em lugar nenhum. E se você quer conhecer esse Pai maravilhoso, que é o nosso Pai, que é o nosso Rei, o nosso Senhor, você precisa de passar por Jesus. Jesus é o nosso Rei também, porque Ele é filho do Rei. Ele é o nosso Senhor, porque Ele é filho do Senhor. Ele é filho de Deus. Jesus carrega Deus dentro dele, porque Ele é filho de Deus, Ele foi criado por Deus. Jesus é nosso irmão, nosso Salvador. Então, se você quer conhecer o Pai, tem que conhecer o Filho. E se você quer chegar para os céus, para expandir esse reino que está dentro de você, que o Filho já trouxe, colocou dentro de nós aqui na terra, quando você aceita Jesus, o reino entra dentro de nós. Se você quer conhecer esse reino que está dentro de você profundamente, conhecendo o Pai, para ver Deus, você precisa de aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e Rei. E você vai conhecer o Pai. Você vai dormir no Senhor. E quando o Senhor voltar, Ele vai voltar ressuscitando as pessoas que já foram, que dormiram nele. E se você não dormir no Senhor e você conhecer o Pai, quando Jesus voltar, você vai subir para a glória e conhecer o Pai. Conhecer os céus, conhecer a cidade de ouro, conhecer o jardim do Éden, conhecer a nova terra e os novos céus. Porque tudo isso é real. E Deus está nos esperando. E Deus não vai deixar que nenhum dos pequenininhos dele se perca. Deus não vai deixar nenhuma alma perdida. Se verdadeiramente você está em Deus, está em Jesus, se você está em Jesus, você está em Deus. Se você está em Deus, você está em Jesus. E os dois estão em você. E o Espírito está conosco aqui na terra e também está em nós. Então, logo se você seguir, você vai chegar até o Pai. Porque aqui não é nossa morada. Nossa morada é celestial. Nós somos do reino. Amém? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos guarda debaixo de tuas asas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cobre nossas vidas com teu sangue. Nós te amamos e nós te adoramos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derruba por terra toda influência maligna nas escolas. Em nome de Jesus. Que o Senhor proteja as escolas em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor proteja os teus altares em nome de Jesus. Pai, que o Senhor cobre os ministérios do Senhor com teu sangue, que o Senhor abate todo ministério que não é do Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor abençoa e cobre com teu sangue toda profecia que vem do Senhor, mas toda profecia que não é do Senhor, que ela caia por terra e se torne como nada, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos guarda e nos proteja, nos livrando, Pai, de todo mal. Não permita que os nossos pés saiam do teu caminho, em nome de Jesus. Pai, nós somos tua noiva, que o Senhor nos guarde debaixo de tuas asas, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor proteja as nações, em nome de Jesus. Que o sangue do Senhor esteja sobre as nações, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor proteja Israel, que o sangue do Senhor cobre Israel, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de
Jesus, que o Senhor cobre o portão em Israel. Nossa, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cobre com teu sangue. Em nome de Jesus Cristo, lança por terra, Senhor, toda seta e todo dardo, toda influência maligna, em nome de Jesus. Todo principado e potestade, em nome de Jesus Cristo, à direita e à esquerda do portão, em Israel, em nome de Jesus, que o Senhor lança por terra, que caiam por terra, em nome de Jesus, e se tornem como nada, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, que toda luz que chegar naquele portão, em nome de Jesus Cristo, que não é do Senhor, em nome de Jesus, seja cancelada, bloqueada, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que a manifestação ali seja eterna do Senhor, vinda do reino, do trono de Deus, em nome de Jesus. Que a manifestação de outro trono não manifeste ali agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que o Senhor cobre aquele portão, em nome de Jesus Cristo, em Israel. Pai, em nome de Jesus, lança por terra toda seta e todo dardo naquele lugar, em nome de Jesus. Acampa teus anjos ali, em nome de Jesus Cristo. Deus mostrou o portão, um portal em Israel. Nossa. Ai, Jesus, em nome de Jesus, Pai, nos guarda debaixo de tuas asas. Ali por trás acontece uma batalha muito forte ali. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, em nome de Jesus. Que o Senhor guarda Israel, guarda as 12 tribos, em nome de Jesus. Não permita que os pés deles se desviem do caminho, em nome de Jesus. Nós te amamos e nós te adoramos. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e eu aguardo vocês para o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Amém?